Bom, Alex, eu acho que essa questão do mercado de trabalho do professor de geografia, ela tem que ser pensada, vamos dizer assim, ou analisada, sobretudo sobre dois aspectos, o quantitativo e o qualitativo, né? Claro que eu vou falar sobretudo da realidade do Rio de Janeiro, né? Que é a realidade que eu conheço, né? Não tenho um olhar, digamos assim, nacional com relação a isso, mas não acredito que a situação seja muito diferente nos outros estados. Em termos quantitativos, o que a gente percebe é uma certa diminuição dos espaços de trabalho para o professor nas escolas privadas, né? Não é comum, não é incomum, melhor dizendo, né? A gente ter a notícia de escolas, inclusive escolas privadas tradicionais, fechando as portas, reduzindo o número de turmas, né? Ou, no caso do formato ainda um tanto confuso do novo ensino médio, na prática, reduzindo a carga horária dos professores de geografia. Então, já há um problema quantitativo, né? Um outro problema, que eu também acho seríssimo, na minha opinião, até talvez mais sério do que o quantitativo, né? Até porque o quantitativo também envolve uma outra questão, que é a própria mudança demográfica da população brasileira, né? Com o envelhecimento populacional, a população em idade escolar tende a diminuir, né? E aí, de alguma maneira, todas as redes, né, públicas e privadas tendem gradualmente, né? Claro que a coisa começa mais intensamente nos anos iniciais, mas isso vai chegando também aos anos finais, ao ensino médio, etc., né? Então tem essa dimensão quantitativa. Mas o que mais me angustia são os problemas, digamos assim, qualitativos, né? Qualitativos em que sentido? Né? Em vários sentidos, né? Um deles é o fato, sobretudo pensando no caso da educação privada, que a gente vê cada vez mais uma avalanche de atribuições não remuneradas para o professor da escola primária, né? Da escola privada, perdão. Ou seja, cada vez mais as escolas, em nome da empregabilidade, ou subliminarmente, né, pressionando através da empregabilidade, demandam cada vez mais que o professor exerça atividades que tomam seu tempo, né, atividades não remuneradas e que sobrecarregam ainda mais, né, a já atribulada vida do professor, né? Ou seja, a gente já sabe que na maioria das escolas privadas, né, quase totalidade, o professor não é remunerado pelo tempo de preparação de prova, nem tem tempo na escola para fazer isso, tempo remunerado, ele não é remunerado pela correção, pela preparação de aula, isso é histórico, né? Isso não é de hoje. Só que hoje em dia as escolas cada vez mais exigem que o professor produza conteúdos digitais para serem disponibilizados para os alunos, que o professor interaja nas redes sociais com os alunos, o que inclusive coloca um professor numa dupla situação de risco, né? Porque qualquer tipo de problema, atrito, conflito, né, pode inclusive colocar em risco, né, o próprio emprego do professor. Então, num cotidiano onde o professor já é remunerado por um tempo muito menor do que aquele que ele efetivamente dedica à profissão, nós estamos vendo uma exacerbação, né, desse processo. Então, isso para mim é muito ruim, porque deteriora ainda mais a qualidade de vida e a qualidade de trabalho do professor da educação básica. Em relação ao mercado de trabalho, né, em relação à parte profissional, eu vejo que tem uma demanda muito grande e até uma carência por professores de geografia. O licenciado, ele é um professor, né, ele vai atuar diretamente na educação. Nós temos muitos desafios, inclusive, em relação à educação básica, principalmente, dada, por exemplo, a reforma do ensino médio, que tirou competências que são da geografia, da área de ciências humanas, de modo geral, outras disciplinas também, e acabou colocando os itinerários formativos que não têm realmente essa contribuição mais teórico das ciências, né, que se aplica também à prática para repensarmos o espaço geográfico, por exemplo. Infelizmente, isso é muito ruim, isso é danoso para as futuras gerações, para os jovens que vão entrar no ensino médio ou que já estão saindo do ensino médio, porque tira um momento muito importante de formação para a cidadania, né? O professor de geografia, ele tem esse papel. E é uma área que realmente tem uma demanda
muito grande, né? Existem alguns lugares que vão ter poucas licenciaturas, né? Então, esses lugares especificamente vão ter uma carência muito maior desses profissionais, né? E em relação ao bacharel, que é uma pessoa que pode atuar diretamente a pesquisa ou com consultoria ambiental, diversas formas de consultoria, a gente vê que tem um mercado de trabalho mais consolidado na iniciativa privada, né, com empresas que fazem monitoramento, mapeamento, ordenamento, planejamento territorial, né, e empresas que precisam de um profissional que vá analisar, por exemplo, as bacias hidrográficas, que vá, de alguma forma, ter algum empreendimento que vá alterar a paisagem, principalmente em relação ao relevo. Né? Então, há um campo muito importante, né? Há um campo vasto, mas ainda há o desafio das pessoas entenderem que esse profissional é muito importante. Né? Principalmente também quando a gente pensa na iniciativa pública, né? No serviço público. Alguns governantes não conseguem perceber a importância de um geógrafo atuando numa equipe multidisciplinar, e aí pode ser, por exemplo, em qualquer área, qualquer secretaria. O geógrafo pode trabalhar no trânsito, pode trabalhar no planejamento urbano, ele pode trabalhar no meio ambiente, ele pode trabalhar nas unidades de conservação e dentre tantas outras opções, né? Porque é um profissional, tanto o licenciado quanto o bacharel em geografia, eles são profissionais que têm uma gama de atuação muito grande. Então, ele pode e deve se inserir em vários setores diferentes da sociedade. Mas ainda há o desafio de termos o reconhecimento da nossa profissão, né? Principalmente a valorização da nossa profissão de modo geral, né? A gente vê que, em relação aos licenciados, tem até mais mercado de trabalho, né, do que os geógrafos, porque ainda há uma falta de conhecimento de toda a capacidade técnica e profissional que o geógrafo tem. Né? E eu sou muito suspeita para poder falar dessa área de atuação, porque eu fiz a licenciatura e o bacharelado. Né, eu fazia uma licenciatura, mudei de instituição, fui para uma outra universidade porque eu queria fazer o bacharelado e fiz as duas formações, e eu vejo o quanto eu sou um profissional, né, uma profissional diferente que tem muito a contribuir. Então, fica até a dica, né, às pessoas que fazem a licenciatura ou bacharelado, que haja a defesa realmente pela profissão que a gente escolheu e que nós somos altamente capacitados e qualificados para isso. Bom, em relação ao mercado de trabalho, a geografia, eu acho que nos últimos anos ela foi ganhando cada vez mais espaço. Então, nós temos muitas vezes concursos para geógrafo, ou então analista ambiental, né? Outros cargos que cabe ali a formação em geografia. Então, os órgãos públicos, tanto os órgãos municipais, estaduais, federais, eles têm aberto, né, vários concursos, muito mais do que era no passado, sem dúvida, e com isso permite, obviamente, a inserção do profissional em geografia. No ensino também, né, muitos concursos nas escolas municipais, estaduais, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, no Colégio Pedro II, e a carreira acadêmica universitária, que ela está aí, né? Um campo também importante de investimento. Enfim, eu acho que o campo está mais aberto hoje do que era no passado, e a questão também das abordagens, como é que eu posso dizer, transdisciplinares, né? As análises integradas permite que a gente interaja muito mais com outros campos profissionais, e que é o que eu venho pelo menos percebendo, né, na minha vivência. Então, mercado de trabalho hoje, se a gente parar para pensar em termos de formação acadêmica, em termos de graduação, como que eu enxergo o mercado de trabalho para quem está formado em licenciatura, né? Eu acho que hoje é muito mais fácil você sair empregado quando você se forma no curso de licenciatura em geografia do que quando você se forma, por exemplo, e aí, por favor, tá, gente, em engenharia civil.
eu acho que o mercado de trabalho hoje ele está aderindo muito mais a licenciados do que a bacharéis relacionados a outras áreas. E aí as diversas áreas do conhecimento, né? Talvez aí um dos cursos que você ainda vai ter uma possibilidade maior de estar empregado seja a medicina ali, a área de saúde, né? Mas pensando em mercado de trabalho hoje para a geografia, nós vamos ter aí diversos concursos públicos sendo lançados, né? Tanto no nível de prefeitura, de estados, né? Nós temos aí os IEFs também, que são excelentes locais para a gente estar atuando, né? Isso pensando em cursos de licenciatura propriamente ditos, né? Para bacharelado, nós vamos ter uma série de empresas relacionadas aí principalmente à emissão de relatórios, de diagnósticos ambientais também, né? Além, porque geralmente a gente pensa que o bacharel vai se formar para trabalhar na Petrobras, né? Mas não, hoje a gente tem diversas empresas de consultoria ambiental aí, onde vocês podem estar atuando, sim. A geografia ela tem um mercado muito amplo que a gente pode estar atuando, sim, e muitas das vezes a gente não tem esse conhecimento, né? A gente fica muito fechado, achando, eu só vou me formar, se eu for me formar em geografia, eu só posso dar aula. Não necessariamente. Você tem diversas outras formas aí que você pode estar se inserindo no mercado de trabalho e diversas outras vagas aí, inclusive, que carecem de formação, de mão de obra qualificada para poder estar atuando, né? Uma coisa que é muito importante, ao longo da sua formação, você buscar a sua identidade enquanto profissional. Você encontrando a sua identidade enquanto profissional, para você conseguir se inserir no mercado de trabalho, vai ser mais de 80% aí do caminho andado. Acho que pensar em mercado de trabalho hoje está muito mais relacionado a você pensar na sua própria formação identitária. Eu me identifico mais para trabalhar com gestão ambiental, por exemplo, o geógrafo vai ter essa possibilidade. Eu me sinto melhor trabalhando com escolas, e aí você vai estar se formando no curso de licenciatura para atuar em escola.